Tá pensando em mudar de país? Fica comigo até o final desse vídeo para você entender como controlar a sua ansiedade em meio ao turbilhão de coisas que vão acontecer na sua vida a partir da tomada de decisão. Antes, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque é um grande incentivo para eu estar aqui toda semana com você. Vou começar esse vídeo te contando a minha própria experiência de imigrante. Eu conheço muito bem essa ansiedade que a decisão de mudar de país causa na gente. Eu estou na Europa desde 2017, mas foi em 2016 que eu tomei a minha decisão. E como essa decisão foi tomada? Primeiro porque no intervalo de um ano, o meu filho sofreu 3 assaltos. Nós morávamos no Rio de Janeiro. Depois, no início de agosto de 2016, eu tive um episódio de surdez súbita. Dormi ouvindo e acordei sem ouvir, ou praticamente sem ouvir. Eu fiz uma surdez total do lado direito e parcial do lado esquerdo, que depois foi se reabilitando. Mas o lado direito perdi 100% e só recuperei a capacidade auditiva com implante coclear. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Fato é que o episódio de violência com meu filho, somado à surdez súbita, me fez parar e repensar literalmente para onde estava caminhando a nossa vida ali no Rio de Janeiro naquele momento. A minha trajetória de trabalho, um trabalho sempre muito estressante, que demandava muito de mim. Fazendo aqui mais um parênteses, se você não sabe, antes da minha prática na psicanálise clínica, eu também sou jornalista, formada em comunicação, por isso que nesse canal eu uno a comunicação e a psicologia do comportamento, essas duas áreas de especialidade. Naquele momento eu entendi que eu precisava de uma pausa, eu precisava de um novo estilo de vida, eu precisava desacelerar, eu precisava proporcionar ao meu filho novamente a experiência de segurança e de autoconfiança, que ele pudesse sair na rua com liberdade, exercendo o direito de ir e vir, vivendo o início da adolescência dele naquela época de uma forma saudável. E foram esses os aspectos que me fizeram aplicar para o mestrado, ir para Portugal e começar essa jornada no exterior. Uma decisão que inicialmente foi temporária, porque a minha ideia era fazer o mestrado e voltar, por ter empresa, casa, uma série de coisas no Brasil, onde inicialmente eu não me desconectei completamente, mesmo com a decisão da mudança, mas que a partir da minha experiência, a partir desse viver fora, eu repensei, replanejei e decidi continuar morando na Europa. Por isso que quando a gente toma uma decisão é tão importante a gente gerenciar vários aspectos. Cada pessoa vai precisar considerar aquilo que vai ao encontro das necessidades dela, das demandas que ela tem naquele momento da vida e principalmente a gente vai precisar aprender a conviver com uma nova realidade, se desfazendo das expectativas que a gente tinha antes dessa tomada de decisão, antes de imigrar, antes de estar num novo país. Fácil? Não é. Possível? Sempre possível, por isso que tem um monte de brasileiro mundo afora e se você é imigrante, vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui e se você deseja imigrar, logo logo você também vai entender. Só precisa acalmar esse coração, confiar no seu gerenciamento das emoções, em todo o planejamento, em toda a organização que você vai fazer, eu confio que você vai fazer, para que você tenha uma mudança com menos estresse possível. Sem estresse, quase impossível, mas com menos estresse possível, isso sim você vai dar conta. Aí eu preciso aqui fazer uma consideração importante para você que nesse momento está escolhendo tomar essa decisão. Lá atrás, 8, 9 anos atrás, quando eu tomei a minha decisão, o cenário internacional para o imigrante era diferente. A receptividade ao imigrante era diferente. Claro que sempre existiram fiscalizações, deportações, o controle de imigração,
mas da forma como nós estamos vendo hoje, acompanhando o noticiário, deportações de imigrantes como a gente tem acompanhado aqui na Europa, especialmente nos Estados Unidos, depois da entrada de Donald Trump no governo, todo esse cenário atual de maior controle das fronteiras, das operações para deportar imigrantes ilegais, tudo isso somado à incerteza natural da mudança que você deve estar sentindo, eleva sim os níveis de ansiedade. Mudança gera estresse? Sim, mudança gera estresse. Estresse e mudança estão intimamente ligados porque toda mudança, seja ela positiva ou negativa, vai implicar em adaptação. Mudanças envolvem sair da zona de conforto, lidar com o desconhecido e muitas vezes enfrentar perdas, enfrentar desafios, aquilo que a gente tinha expectativa e na realidade é outra coisa, faz parte. Só que o nosso cérebro, ele interpreta essas situações como potenciais ameaças, ativando o nosso sistema de resposta ao estresse, que vai liberar hormônios como cortisol, como adrenalina. São respostas naturais do nosso organismo a esse estresse, para que a gente esteja preparado para enfrentar essa tal ameaça que é a mudança. A primeira coisa é a gente pensar ou ajudar o nosso cérebro a pensar que essa mudança, ela não vai ser uma ameaça assim pra gente. A gente fica naturalmente com medo desse desconhecido, como que vai ser lá, como que vai ser para arrumar emprego, para arrumar escola para o meu filho, para me adaptar nesse novo lugar, será que eu vou conhecer outros brasileiros? Como vai ser lidar com uma outra língua se você for para um país que fale outro idioma? São tantas perguntas que enchem essa bendita cabeça, eu sei. Mas você precisa buscar respondê-las com calma. Acima de tudo, com ponderação, analisando aquilo que você dá conta. Até porque essa resposta natural que o nosso organismo produz, em doses moderadas, elas são até benéficas para a gente. Vão aumentar também a nossa energia, ao nosso foco para esse processo de mudança. Então a gente não pode entender esse sistema de alerta também como algo negativo. Não, desde que a gente consiga gerenciar essas emoções, administrar aquilo que a gente está sentindo. Por isso que é tão importante falarmos sobre isso e que você possa absorver esse conteúdo internalizando, se preparando e colocando em prática especialmente todas as dicas que eu vou deixar aqui para você. A gente só precisa ter muita atenção quando esse estresse ele se prolonga, quando ele acaba virando intenso demais, causando os efeitos negativos na nossa saúde mental e física. Aí a gente vai ter desenvolvimento de transtornos mais sérios. A gente pode falar aqui de uma ansiedade generalizada, crise de pânico e tantos outros transtornos que a gente precisa ter muita atenção. Por isso que a tomada de decisão, ela tem que ser uma tomada de decisão consciente. Você precisa aprender a analisar os riscos diante da sua realidade. Como está a sua realidade econômica? Você tem condições de fazer essa mudança sem se endividar, sem criar expectativa para conseguir um emprego imediato, para pagar as contas no outro país? Tem muita gente que sai e, quando chega lá eu arrumo um emprego. Será? Será que vai ser tão rápido assim? Mas eu tenho um amigo, eu tenho um parente, eu já tenho alguém que mora lá e disse que rapidamente eu vou conseguir um trabalho. Será? Eu digo para você que a viabilidade econômica é um item muito importante de ser considerado. Não faça aquilo que você não tem condições de assumir. Mas eu não posso ousar, eu não posso arriscar. Olha o tamanho do risco que você pode gerenciar. Você pode dar esse passo? Pode. Você deve? Só você pode responder isso. Agora, a principal pergunta aqui não é nem se pode ou deve, você tem condições de assumir as consequências? Se elas forem boas, maravilhoso para você. E se elas não forem tão boas assim? Um outro ponto para a tomada de decisão é a questão logística mesmo. Como que você vai? O avião sai do Brasil, de que lugar? Vai até onde? É um voo direto? São várias paradas? Vai precisar de visto ou não vai? Quais são as burocracias para a entrada nesse país?
Não faça nada que vá te colocar numa situação de risco desnecessária. Analise o meio de transporte, as condições de pagamento, onde você vai ficar. Chegando, é hotel? É um Airbnb? Já é numa casa alugada, um quarto? Vai dividir casa com outras pessoas? Vai alugar sua própria casa? Então, estabeleça antecipadamente essa logística para que você possa chegar com alguma segurança nesse novo lugar, nesse novo país. Faz sentido para você? Além de tudo isso, cuidado com todos esses vídeos que você fica assistindo e que muitas vezes vendem falsas ilusões daquele país. Cuidado com esse tipo de vídeo que não mostra a realidade como ela é. Porque em todo lugar, você vai encontrar coisas boas e coisas menos boas. E você vai precisar ter jogo de cintura, ter repertório emocional para poder gerenciar situações. Então, tudo isso vai ajudar você a gerir melhor a ansiedade desse processo de mudança. Controlar a ansiedade envolve uma combinação de técnicas práticas e mudança de hábito. É importante a gente falar isso aqui. Por isso eu vou deixar aqui algumas estratégias bem eficazes para você poder colocar em prática. Uma delas é a respiração consciente. O que você quer dizer com isso? As técnicas de respiração, especialmente a respiração profunda, ela ajuda a ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, reduzindo a resposta ao estresse. Então, quando a gente aprende a respirar profundamente, não é essa respiração, né? Eu estou aqui falando com você, estou respirando, você está aí me assistindo e respirando, mas quando a gente para ter uma respiração consciente, profunda, isso faz com que o nosso sistema nervoso parasimpático entre em atividade de uma forma diferente, reduzindo essa resposta ao estresse. Ou seja, eu estou controlando o meu pensamento de uma melhor forma, eu estou reorganizando esse organismo para olhar para a situação de uma maneira mais calma, mais tranquila. Isso faz toda a diferença. Uma outra técnica é o mindfulness. Eu diria que mais do que uma meditação, tem gente que associa a meditação, eu costumo dizer que é uma filosofia de vida. É você aprender a se concentrar no momento presente para diminuir esses pensamentos ansiosos em relação ao futuro. Porque a gente fica com esse pensamento lá na frente, como que vai ser? Será que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? E a gente deixa de se ocupar com as pequenas coisas super importantes que a gente precisa fazer no aqui, no agora, no hoje. Então, a prática do mindfulness é exatamente isso, é uma concentração no momento presente. É você restabelecer de forma consciente o seu foco nas atividades daquele dia e assim sucessivamente, porque a gente vai progredindo na medida que a gente consegue melhor organizar o nosso tempo presente, afastando essa ansiedade daquilo que a gente não tem controle no futuro, não é verdade? Além disso, não deixe de fazer atividade física. Eu digo sempre aqui, corpo e mente estão conectados, interligados e não existe saúde física sem saúde emocional e nem vice-versa. Os exercícios, eles liberam endorfinas, que são hormônios que promovem sensação de bem-estar e vão sempre colaborar para que a gente fique melhor, seja nesse aspecto da transição da mudança ou do processo de adaptação depois da mudança. Sempre atividade física aí na sua rotina. Sem falar que é importante a gente balancear essa rotina com uma alimentação equilibrada, dormir bem, mais uma vez, ter atividades prazerosas que façam você também se desconectar desse ponto focal da mudança, né? Vamos variar esses pensamentos, pensar em outras coisas e consuma bons livros, boa música, bons conteúdos, porque isso ajuda também a gente reduzir a ansiedade. E é importante para algumas pessoas, especialmente,
limitar o consumo de alguns estimulantes, por exemplo, excesso de cafeína, excesso de álcool, excesso de açúcar, porque todas essas substâncias elas ajudam a gente a ter mais ansiedade. Então, se você puder reduzir o consumo de café, de álcool, de açúcar, nesse período você está fazendo um bem para você. E não só nesse período, viu? Além disso, uma dica que eu sempre deixo aqui é a terapia. Especialmente abordagens como a psicanálise ou a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, elas vão ajudar você a entender as raízes dessa ansiedade, de onde surgem esses pensamentos ansiosos, por que você está indo lá para frente pensando tanto no futuro, sendo tão negativa ou negativo. A gente vai buscar ver isso do início para poder te ajudar a construir um melhor caminho de autoconhecimento, conhecendo seus próprios gatilhos, aprendendo a lidar de uma maneira saudável com aquilo que você construiu pela sua experiência e reflete isso no medo, ressignificando, reorganizando isso aqui na sua cabeça, no seu cérebro, para que você tenha saúde. Isso faz toda diferença no controle da ansiedade. Por isso, se você está pensando em sair do país, ter essa experiência fora, dar essa oportunidade a você, a sua família, busque fazer tudo isso de forma organizada, planejada e dentro da sua realidade. Avalie o seu repertório de vida e como você vai fazer essa organização financeira, dos seus documentos, os documentos da sua família. Faça tudo de forma consciente e especialmente sem afobação, sem querer resolver tudo no mesmo dia, porque uma dica de ouro para quem vai emigrar é: cada país tem seu tempo de resolver algumas coisas e o tempo das coisas não é o nosso tempo. Então, aprenda também a ter organização, mas paciência, porque as coisas não vão acontecer da forma que você está esperando. Isso é uma grande verdade. Não importa o caminho que a gente trace, a vida tem sempre surpresas para a gente. Mas o mais importante é a gente estar consciente, buscando o nosso equilíbrio no dia a dia. E eu desejo que o processo de mudança seja para você leve, positivo, com o menor estresse possível. Realmente é possível fazer uma mudança e ter um processo de adaptação de forma saudável. Acredite nisso. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, me mande sugestões, conte também a sua experiência de mudança. Você já é imigrante? Você está pensando em imigrar? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, eu vou adorar ler e ter a sua participação. Um beijo para você, muito sucesso na mudança e até semana que vem. Tchau, tchau!